1 João capítulo 2, versículo 27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vós, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele ensinou. Os irmãos podem repetir? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele nos ensinou. Então, meus queridos, por falta de conhecimento bíblico, né, muitas coisas, textos bíblicos têm sido mal interpretados, e por causa disso, irmãos, existem tantas teorias, tantos conceitos bizarros que surgiram por aí. Eu poderia, irmãos, passar a noite inteira aqui falando, né, dessas falsas interpretações, né, esses entendimentos que acabam saindo, né, do contexto bíblico. Mas eu quero hoje, irmãos, falar apenas de uma dessas interpretações, que é referente à unção, não é, irmãos? Então, o que é unção? Eu perguntei a algumas pessoas aqui da igreja o que é unção, justamente para ver qual o conceito, né, para me certificar qual o conceito das pessoas. Muitos não sabem nem direito o que é unção, porque um diz uma coisa, um diz outra, não é, irmãos? Mas existem pelo menos dois fatores, ou duas interpretações quanto à unção que são bem correntes. A primeira delas, meus queridos, é que a unção é algo que mexe, né, com a emoção das pessoas e as deixam histéricas, né? Porque quando a pessoa entra em êxtase e diz, aquele camarada está sendo ungido pelo Espírito. Não é assim que se diz, irmão? Sim ou não, irmãos? Quando a pessoa entra em êxtase, né? Ou talvez tenha toda aquela parafernália, né, emocional, tudo aquele foi ungido, não é? Quando uma música, ela consegue emocionar alguém, aí dizem, essa música é ungida, não é assim, meu irmão? Quando um pregador fala bem, dizem, o pregador é ungido. Não é assim que se diz, irmãos? E um outro entendimento é que algumas pessoas se acham ungidas especialmente pelo Senhor. Tipo, há pessoas que dizem assim, eu sou pastor, portanto eu sou o ungido do Senhor. É como se só ele fosse ungido, só os pastores fossem ungidos e as pessoas não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Existe aquele conceito também que diz o seguinte, aquela determinada pessoa ela foi ungida para tal coisa. Você já ouviu isso, irmãos? Sem falar que há aqueles que ungem objetos, né? A gente vê por aí até o motor lá do coronel, como é? Antônio Moraes foi ungido, né? O motor do coronel Antônio Moraes. E, irmãos, isso parece uma brincadeira, mas é sério, as pessoas compram um bem, né? Graças a Deus, irmãos, quando a gente sai aqui da igreja, né? Dá para fazer um motoclube, né? Para a glória de Deus, né, irmão? Tá cheio de moto aí na frente. Então, e motos novas, né? Glória a Deus. Aí, o que é que acontece, irmãos? Algumas pessoas teriam ungido essas motos. Não é assim, meu irmão? Vou ungir para proteger, porque é a moto que pertence ao Senhor. Compra-se um instrumento musical, aí passa-se um pouquinho de óleo, faz uma oração, porque é consagrado ao Senhor. Não é assim, meu irmão? Então, será que isso tudo está certo, meus queridos? Será que realmente a unção, esses entendimentos sobre a unção está correto, meus queridos? Será que existe ainda unção em nossos dias? E mais importante, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você prestar atenção nessa noite ao que está sendo pregado aqui neste lugar, você vai sair daqui de posse da palavra. E a palavra que diz que a unção tem muito a ver com a tua vida. A unção tem muito a ver com o teu futuro. Tem muito a ver com os teus projetos. Amém, queridos?
Então, em primeiro lugar, meus amados, nós temos que perguntar, mas o que é unção, não é, irmãos? O que é ser ungido? Irmãos, no Velho Testamento, a unção, ela tinha, né, nos costumes bíblicos, dos tempos bíblicos, a unção, ela tinha um significado muito profundo, porque em primeiro lugar, meu irmão, ela dava honra a um convidado. Lá no Salmo 23, né, no finalzinho do Salmo, ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aquilo era um costume que tinha nos dias de Davi, que quando um convidado de honra chegava, colocava-se um pouco de azeite na sua cabeça, mostrando que ele era uma pessoa incomum. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Era uma pessoa especial. Isso também, irmãos, era para mostrar felicidade. Quando alguém estava feliz, derramava, né, aquele óleo sobre si, untava-se com óleo para mostrar que estava feliz. E também, irmãos, quando alguém tinha um parente morto, tipo uma esposa que seu esposo falecia, terminado o período de luto, ela se ungia com óleo para dizer que de fato acabou o luto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas ainda havia outro uso mais específico da unção. Eu sei que você está perguntando assim, mas o que é que isso tem a ver comigo? Irmão, aguenta aí, porque a palavra de Deus vai falar profundamente ao teu coração. Amém, queridos? Então, amados, nós vemos também que no Velho Testamento objetos eram consagrados, não é? Nós vemos objetos do templo consagrados através do óleo para o uso apenas para o culto ao Senhor. Amém? Nós vemos que lá no templo haviam bacias, né? Haviam garfos, né? para pegar lá os holocaustos, haviam pazinhas para tirar, né? As cinzas, né? do altar, e por aí vai, irmãos. Todos aqueles foram consagrados com óleo para dizer que aquilo ali era só para uso do Senhor. Amém, irmãos? E mais ainda, os sacerdotes, quando eles eram ordenados, havia o derramar de óleo na cabeça deles, porque eles estavam dizendo: olha, a vida desse homem é só para o uso, né, ou digamos assim, só para ser vivida no templo. Também os profetas, quando eles eram ordenados, haviam derramar de óleo sobre a sua cabeça. E os reis, meus queridos, também, quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi eleito como rei, né, foi eleito por Deus e não pelo povo, como as pessoas dizem, porque foi Deus que escolheu. O povo quis o rei, mas foi Deus que escolheu, diga glória a Deus. E aí, irmão, Samuel foi lá e derramou óleo na cabeça dele. A mesma coisa aconteceu quando Davi, ele foi ungido rei, um óleo foi derramado na sua cabeça. Amém, queridos? Então, eu quero chamar a sua atenção, irmãos, que essa unção tinha algo em comum em todas elas. Era que o óleo, ele era... O óleo era o quê, irmãos? Quer dizer, vinha do alto para baixo, não é assim, irmãos? Vinha do alto para a cabeça da pessoa ou do instrumento, do objeto. Isso quer dizer, irmãos, que essa unção vem de Deus para a pessoa, né, queridos? Então, era um influxo de algo maior naquilo que estava sendo preservado, que estava sendo reservado. E esse óleo, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, representa o Espírito Santo. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Todas essas coisas que existiam no Velho Testamento representavam o Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que está no Velho Testamento é representativo para nós. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer, representa algo para nós. E aquele óleo da unção representava o Espírito Santo. Amém, irmãos? E aí nós devemos perguntar, mas será que nós devemos ungir as coisas? Será que nós devemos ungir as pessoas? Irmãos, eu já falei aqui que fiz parte de uma igreja em que o pastor, antes do culto, ele chegava e ungia as cadeiras. Eu me lembro, ele colocava uns hinos lá, né, de Osés de Paula, de Cícero Nogueira, os hinos antigão, e ele saía ungindo as cadeiras, quando os irmãos sentavam, irmão, era benção, porque saía marcado, era a marca da promessa, saía marcado pelo óleo da unção, né, que ele sujava as cadeiras lá, ainda bem que ele não botava no assento, porque aí ficava estranho, né, botava aqui na parte das costas, né. Então, a pastora Sulamita e a banda aqui, o Ministério Louvor, foi tocar no congresso, e que a pastora lá saiu ungindo, né? Todos os lugares lá, tal. Mas será, irmãos, que isso é real? Como eu já falei para os irmãos, meus queridos, há pessoas que compram bem e colocam o óleo da unção sobre ele para dizer assim, isso é consagrado ao Senhor. Não é assim, irmãos? Isso é uma coisa até corrente, né? É uma coisa até comum, irmãos. E aí
nós devemos perguntar, mas o que é que essa unção, esse óleo da unção tem para mim? O que é que isso quer dizer para mim, meu irmão? Se o Espírito Santo é representado por esse óleo, irmãos, essa unção tem uma conotação diferente para nós. Por quê, irmãos? Porque o óleo da unção era um símbolo. Diga assim, o óleo da unção era um símbolo. Mas o Espírito Santo de Deus é realidade na sua vida, é realidade na minha vida. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículos de 13 a 14, nós vemos que Paulo disse que quando nós ouvimos a palavra da verdade e aceitamos esta palavra, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer que o Espírito Santo ele foi colocado no teu coração e é uma marca indelével. Quando eu falo de marca indelével, é uma marca que ninguém consegue tirar. Podem falar mal de você, podem colocar você em qualquer situação, podem até levantar falso de você, mas o Espírito Santo ele permanece em você. Ninguém consegue tirar a fúria do inferno todinho, pode se levantar contra você, mas você pertence ao Rei. Você pertence a Deus, a marca do Espírito Santo está sobre você. E eu quero lembrar a vocês a unção do Espírito Santo no Velho Testamento. Todos aqui já conhecem, eu já falei inúmeras vezes aqui na igreja que o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele era derramado sobre pessoas específicas, para obras específicas, e depois era tirado. Os irmãos entendem isso? Porque Jesus ainda não havia vindo, né? Jesus ainda não havia chegado para pagar o preço por mim e por você. Portanto, o Espírito Santo, ele era derramado em alguém e depois ele era retirado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, essa unção, ela permanece sobre você. O Espírito Santo foi te dado de uma forma indelével para sempre, amém, irmãos? Então nós não precisamos derramar óleo nem sobre pessoas e nem sobre coisas, porque o óleo é uma representação do Espírito Santo, e uma vez que eu tenho, eu não preciso do óleo. Você está entendendo, irmão? Ah, pastor, mas espera aí, todo mundo age assim, irmãos. Nós temos que ser bíblicos. Se o Espírito Santo ele está em mim, eu não preciso ungir as coisas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas quando alguém é ordenado a pastor, existe um derramar de um óleo na cabeça. Eu, quando fui ordenado, tive um derramar de um óleo também na minha cabeça. Minha esposa, quando ela foi ordenada, houve um derramar. Inclusive, irmãos, a pastora Sulamita foi ordenada 2 vezes. Ela é pastora 2 vezes, pastora, esposa de Júlio, né? 2 vezes, né, irmão? Porque eu a ungi e depois, né, nós fomos ungidos pelos pastores da Igreja Batista Celebração, né? Então, ela foi ungida 2 vezes, mais pastora do que eu. Então, ai, pastor, quer dizer que não valeu aquilo? Irmãos, isso é mais uma cerimônia do que verdadeiramente uma realidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque você foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus quem te escolheu. Diga glória a Deus, meu irmão. E esse Espírito Santo, ele unge a tua vida. Ele te separa como separou os reis do passado. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Ele te consagra como consagravam-se os objetos do templo. Você é consagrado e separado pelo Senhor. Você pode dizer glória a Deus? E eu digo mais, irmãos, o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele é cura. Porque no Novo Testamento existe apenas 2 citações à unção de óleo, uma em Marcos e outra em Tiago, e todas as 2 falam de cura. Então, esse óleo da unção que a gente costuma usar, né? Aqui na igreja nós temos, também está em falta aqui, mas nós temos, né? Quando vamos orar por alguém doente, a gente até unge, né? Porque no Novo Testamento tem essas 2 passagens, então o óleo deve ser aplicado apenas em relação à cura. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, também não tendo óleo, o Espírito Santo de Deus, ele age na sua vida, porque é ele que te cura. E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, para você. Você talvez tenha traumas profundos, talvez tenha coisas na sua vida que você não tem nem coragem de contar para a pessoa que você mais ama, mas o Espírito Santo, ele conhece, ele te cura. É ele que tem o poder de transformar a tua vida. É ele que sabe os caminhos do teu coração, aonde ele toca, e você pode e vai ser curado. Diga glória a Deus, igreja.
Irmãos, a Bíblia diz que o mundo não pode receber esse Espírito. O Senhor Jesus, ele falou, em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, as pessoas que não entregaram sua vida a Jesus, elas não podem receber esse Espírito. Por quê, meu irmão? Porque é necessário que a gente receba Jesus como Salvador da nossa vida para ter esse selo. E a Bíblia diz claramente que ele estará em vós. Ele não é tirado. Amém, queridos? Aí talvez você esteja perguntando, mas o que é que isso tem a ver comigo? Qual é a implicação prática para a minha vida? Meu irmão, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence. Irmãos, alguém diz assim, é o Espírito Santo que acusa. Não, meu irmão. Acusar é só o capeta e seus emissários, né? E seus secretários. São esses que acusam. O Espírito Santo, ele nos convence. O Senhor Jesus falou lá em João 16:8, assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Essa unção de Deus na sua vida, é ela que diz para você, ei, calma aí, você está excedendo, você está extrapolando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O Espírito Santo de Deus é que diz assim para mim e para você, você precisa dar um freio nessa atitude sua, porque você está errado. Amém, queridos? Mas nós vemos que o mundo não tem esse espírito. Sabe por quê, meu irmão? Porque reconhecer erro hoje é tido como reconhecer fraqueza, não é assim, meu irmão? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado quando nós estamos errados. E o Espírito Santo é ele que nos guia, porque o Senhor falou também lá em João 16:13, só a parte B, quando vier, porém, o Espírito, ele vos guiará toda a verdade. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, o Espírito Santo de Deus não é um poder, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e eu digo mais, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus na sua vida, e é ele que te guia, ele fala com você, ele não é um Deus estático, ele não é um Deus de madeira, de pedra, de palha. Não, meu irmão, ele é Deus na tua vida, ele conversa com você, ele fala com você. Talvez você diga assim, mas que loucura é essa? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Já ouviu? Quando ele fala no seu coração, às vezes ele fala com um hino, não é assim, meu irmão? Por incrível que pareça, meus queridos, por incrível que pareça, não, é Deus agindo desde o começo do culto, a leitura que foi lida, os hinos que foram cantados aqui, tudo culminou para esta palavra. Amém, querido? Sabe por quê? Esse hino da Oficina G3 já falou comigo profundamente, né? Quantas vezes mais, qual a prova maior? O Espírito Santo de Deus já falou comigo nesse louvor. Os irmãos sabem que eu já falei aqui, uma vez eu estava numa luta muito grande, no tempo de CD ainda, coloquei, né, tinha um CD um aparelho de CD com 5 bandejinhas, né, de CD, eu coloquei lá para tocar o bicho e eu botei no sistema random, né, também chamado de shuffle, né, que ele escolhe, né, as músicas. Eu me lembro, meu irmão, sempre a Oficina G3, né, e eu me lembro que entrou aquela música, Profecia da Oficina G3, né, que diz assim, lutar ou fugir, qual vai ser a tua condição? Deus deu uma tapa assim na minha cara, pá, covarde, vai lutar ou vai fugir? Meu irmão, é o Espírito Santo de Deus falando comigo e contigo. Quantas vezes a gente está em algumas situações e sente que tem algo errado aqui, eu vou sair daqui rapidinho, porque aqui não é para mim. Sabe por quê, meu irmão? É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora cabe a nós, meus queridos, termos sensibilidade para ouvir essa voz. Amém, queridos? Porque o Espírito Santo, ele fala. Porque o Espírito Santo, ele se comunica conosco. Porque ele é Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? E olha só, meus queridos, que implicação isso tem para mim? O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Romanos 8:26, só o começo do versículo diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Sabe quando você está fraco? Que você não tem mais força para prosseguir, você não tem mais ideias, você não tem mais força, não tem mais fôlego. O Espírito Santo de Deus está com você, dizendo, vai minha filha, vai meu filho, levanta a tua cabeça, eu estou com você. Sabe aquela força que vem de onde você não sabe, aquela alegria que vem de onde você não sabe. Eu me lembro, irmãos, eu trabalhava no Banco Pan-Americano, meus queridos, e eu estava
ameaçado de perder o emprego, eu ia descendo a escada do refeitório para o meu setor. Eu me lembro que no meio da escada veio aquela alegria. Eu disse, só posso estar ficando doido, porque é meio mundo de problema, aquela alegria subiu no meu coração. E eu disse, eu só posso estar ficando doido, ou é o Espírito Santo? Não, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu saí cantando, e alguém talvez disse assim, está ficando doido, vai perder o emprego, e está cantando, mas para a glória e honra do Senhor, era o Espírito Santo de Deus me dando força. Você pode se identificar com isso, meu irmão? Porque o Espírito Santo, a unção de Deus está com você, é Ele que te alegra, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas que parecem ruins, todas elas cooperam para o nosso bem, todas elas se combinam, elas contribuem, elas se entrelaçam para o teu bem. Você pode até pensar, isso foi ruim, mas lá na frente você vai ver que era Deus, na sua providência, juntando todas as coisas para o teu bem. E essa alegria, ela vem pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. O que é que isso tem a ver comigo, essa unção? O que é que isso tem a ver comigo? Tem, meus queridos, porque essa unção nos faz viver na esfera espiritual. Porque, meus queridos, naturalmente nós vivemos no mundo físico. Nós tocamos nas coisas, nós sentimos as coisas. Não é assim, meu irmão? Nós temos elementos sensoriais no nosso corpo que nos faz sentir as coisas, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a viver também na esfera espiritual. É claro que todo homem, seja ele cristão ou não, ele tem uma parte imaterial que não morre, né? Chamada de espírito. Esse não morre. E só tem dois caminhos, meu irmão: ou céu ou inferno. Não existe uma terceira via, não é assim, meu irmão? Porque é uma parte imaterial que vive dentro do homem. Mas o homem, naturalmente, ele vive no mundo físico. Mas quando ele se entrega a Jesus e o Espírito Santo, ele é ungido, né? Ele unge essa pessoa, ele passa a viver na esfera espiritual. João capítulo 4, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adoradores. Irmãos, entenderam? Adoram o Pai em espírito. Isso quer dizer que nós vivemos na esfera espiritual. Ei, meu amado e minha amada, nós não vivemos só nesta vida, nós não vivemos só para trabalhar, comer, dormir e se levantar. Tem uma música por aí que dizia, né? Vamos sair para o bar, não sei o que, beber. Tem gente que vive assim, né, meu irmão? É só divertimento, cai, levanta, aí come, aí vai trabalhar. É só a vida material. Não, meu irmão, o homem não vive apenas do pão, mas ele vive do que vem da boca do Senhor. Não é assim, meu irmão? Nós vivemos daquilo que é espiritual, daquilo que vem de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a viver na esfera dos milagres. Quando você menos espera, meu irmão, existe aqui uma confusão e você diz, meu Deus, que confusão é essa? E às vezes, meus queridos, é Deus que permite para abençoar a tua vida, porque você vive na esfera dos milagres, na esfera do espiritual. Os irmãos estão entendendo, irmão? A gente está num ambiente conversando com uma pessoa, daqui a pouco Deus diz, ei, fale tal coisa, e a gente fala, aquela pessoa é tocada, não é? E diz, poxa vida, eu precisava dessa palavra, sabe por quê? Porque eu e você vivemos na esfera do Espírito. Diga glória a Deus, irmãos. Porém, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma advertência para nós. É que essa unção, ela é derramada sobre nós. É uma marca que vive em nós. Não é? Ninguém pode tirar, nada pode tirar de nós. Porém, irmãos, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele tem que ser cultivado. Amém, irmãos? Nós precisamos cultivar, irmãos. Paulo, ele disse lá em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz assim, não apagueis o Espírito. Ora, irmão, alguém pode apagar o Espírito Santo de Deus? Não, meus queridos, mas quando a Bíblia fala disso, é que a gente pode, muito bem, cortar esse relacionamento com o Espírito Santo. Vocês não estão entendendo, irmão? Quando a gente não quer, né, conversar com ele, quando a gente não quer essa intimidade, o Espírito Santo de Deus, ele é muito sutil e educado. Ele não é como o diabo, que ele arromba a porta, aliás, ele arromba a janela e entra escondido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando
O Espírito Santo de Deus, ele tem essa interação conosco, ele é sutil e educado, é como Jesus falou lá em Apocalipse 3:20, ele bate na porta e pede para entrar. Então eu e você, meu amado e minha amada, precisamos cultivar esse relacionamento, nós precisamos estreitar esse relacionamento, irmãos. Esse relacionamento com Deus, ele deve ser tanto cultivado quanto preservado e honrado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem honrado a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem honrado? Você tem dito, Deus habita em mim, por isso eu tenho que viver da melhor maneira possível. Eu tenho que viver de uma maneira a não causar escândalo. Eu tenho que viver de uma maneira que alegre a Deus e não alegre a mim mesmo. Quer dizer, quando nós alegramos a Deus, nós temos alegria. Porque pense num povo mais feliz, é o povo de Deus. É ou não é, meu irmão? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas eu tenho que honrar, meu querido e minha querida, essa presença na minha vida. Eu pergunto de novo, você tem honrado essa presença na sua vida? Talvez você não tenha nem notado que o Espírito Santo de Deus está batendo a porta do teu coração hoje, agora, dizendo, meu filho e minha filha, eu quero reatar essa comunhão com você, eu quero ter de novo essa comunhão. Ele não vai arrombar a porta e entrar porque ele é educado. Vocês vão estar entendendo? Ele não vai forçar a entrada, mas ele continua falando. O diácono Natan, ele sempre fala aqui, né, de um texto maravilhoso nos livros proféticos, que diz assim, que Deus, ele nos chama com as suas cordas de amor, não é? Nos prende com as suas cordas de amor, e é isso que o Espírito Santo de Deus, ele faz. Ele enlaça você com o seu amor e diz, ei, qual a prova maior? O que é que você quer mais? Eu já estou mostrando para você, eu estou falando para você, abra o seu coração para mim. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ele quer estreitar esse relacionamento conosco. Irmãos, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele deve ser buscado. Porque em Efésios capítulo 5, versículo 18, o Senhor, ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo, ele coloca lado a lado o embriagar-se e o estar cheio do Espírito Santo. Quem se embriaga, meu irmão, está dominado pelo álcool. É ou não é, meu irmão? Quem se embriaga, meus queridos, vocês já perceberam que todo bêbado ama todo mundo? Acaba tá bêbado, meu irmão, te amo. Odeio o cara, mas tá bêbado, já abraça logo o camarada. Tá dominado, né, meu irmão? Fala uma besteira, irmão. Quando eu não era cristão que bebia, pensa num camarada para falar besteira. E às vezes vinha aquela vergonha que eu dizia, meu Deus do céu, que besteira que eu disse. Tá dominado pelo álcool, ele não se domina. Não é assim, meu irmão? Meu pai dizia uma coisa que é a mais pura verdade. Você não dá tchau para bêbado. Porque se você dizer tchau, o bêbado vai voltar. Vai falar, e você, meu irmão, vai lá. Tá, mas sabe que eu amo você, volta toda vez. Então, né, é um conselho prático, tá? Você diz assim, tchau, e dá as costas para ele ir embora, né? Por quê, meu irmão? Porque ele está dominado pelo álcool. É por isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo, ele disse, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque, meu irmão, quando eu quero ter esse relacionamento com o Espírito Santo, eu sou dominado por este Espírito. Eu começo a viver em outra esfera. Meu irmão, os meus gostos começam a mudar, o meu jeito de falar. Eu tenho outros objetivos na minha vida, porque eu estou dominado pelo Espírito. Quando a Bíblia fala de estar cheio do Espírito, a gente fica se perguntando, mas como eu posso estar cheio de uma pessoa? Porque o Espírito Santo é uma pessoa espiritual pode encher a mim, e o Espírito Santo de Deus, ele quer me encher, quer me dominar, quer que eu fique andando de fato como ele quer. Eu quero lembrar aos irmãos que no começo do culto foi lido um texto, né? O Espírito Santo fez com que a nossa irmã Rose lesse o texto do Vale de Ossos Secos. Os irmãos percebem que o profeta olhou aquele vale cheio de ossos secos, representava Israel, carcomido pelo pecado, morto, e o Espírito Santo vai dizer assim, profeta, pode-se fazer alguma coisa? E o profeta disse, tu sabe, porque eu estou vendo aqui, não dá nada, é só osso seco. E ele diz, profetiza, olha só, profetiza, porque vai ter vida. E ele profetiza, vem dos quatro ventos, ó Espírito, irmãos, e olha só, houve um rebuliço. Os irmãos já leram esse texto? Era osso com osso, aquele prac, tudo se juntando, irmãos, e formou-se um grande exército. Mas eu quero que o irmão perceba, depois dali faltava uma coisa. Foi o último texto que a irmã leu. O que é que faltava, irmãos?
faltava o fôlego de vida. Porque nada adianta você ter dinheiro, nada adianta você ter status, nada adianta você ter todos os bens que você quiser, sua família está tudo ok. Se aqui dentro você está seco, se aqui dentro falta alguma coisa, falta o Espírito. Irmãos, e quando o Espírito entra naqueles ossos secos, aí eles se transformam num exército poderoso. Eu quero que os irmãos lembrem que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra, irmãos, e essa criação foi fantástica, porque todas as outras coisas Deus criou pela palavra do seu poder. Foi ou não foi, irmãos? Ele simplesmente disse, haja luz, e houve luz. Quer dizer, Ele criou todas as coisas de uma maneira imediata. Ele só disse e criou. Mas o homem não, irmãos. O homem ele criou com as suas próprias mãos, ou seja, ele criou de uma maneira imediata, por meio de alguma coisa. Ele pegou o pó da terra, aquilo que já estava criado, irmãos. E eu consigo ver, os irmãos sabem que eu sou apaixonado pelas artes, né? Desenho, escultura, música, dança. Eu sou apaixonado por tudo isso, irmãos. Eu consigo ver Deus como um escultor maravilhoso, né? Formando aquele ser lindo, porque, irmãos, Adão e Eva devem ter sido as pessoas, e eu tenho certeza disso, as pessoas mais lindas que existiram. Eram os primeiros, né? Depois, né? Eis aqui o caso, né? Aconteceu de tudo ficar ruim. Mas enfim, irmãos, ele cria aquele ser maravilhoso, fantástico. Mas faltava uma coisa, irmão. Faltava o quê? Faltava o quê, irmãos? Aí Deus sopra nos narizes do homem o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. Você entendeu o que é que o Senhor está falando para você? Talvez você tenha tudo, mas está faltando o mais importante. Deus na sua vida, está faltando essa unção do Espírito Santo sobre você para te colocar de pé, para que desde então, ou a partir de então, você passe a viver de verdade. Irmãos, deixa eu contar um testemunho para você. Eu não gosto muito de contar essas coisas negativas, mas eu sinto de contar. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava com alguns amigos, né? Os irmãos sabem que eu era daquela galera do rock pesado e tal, punk. Aí, irmãos, conhecemos um camarada que ele era chamado de espanhol, porque ele era filho de espanhol. Ele era brasileiro, né? Paraibano. Tinha até o sotaque paraibano, mas ele sabia falar espanhol por causa dos pais, e todo mundo chamava ele de espanhol. Então, quando ele chegava nos lugares, eu me lembro que fomos numa certa festa, ele falando espanhol, né? Aí mesmo de mulher, né? Brasileiro é besta, né, meu irmão? O cabo às vezes é trambiqueiro, mas falou espanhol, meu irmão. Ai, mas por causa daquela coisa. E eu me lembro que eu disse assim, eita, eu agora estou vivendo, porque aquele monte de pessoas ali, e eu disse, eu agora estou vivendo, meu irmão. E eu me lembro que eu cheguei em casa, meu irmão, todo detonado por causa de umas coisas ilícitas que eu havia fumado, uma coisa que eu tinha bebido. E eu cheguei, e eu caindo pela cama assim, eu disse, agora eu estou vivendo. Meu irmão, cerca de um ano depois, meus queridos, quando o Espírito Santo de Deus entrou, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu me lembro, meu querido e minha querida, que eu estava ali no Betel brasileiro, aqueles louvores fantásticos. O único defeito do louvor é que não tinha bateria, infelizmente, mas fantástico, meu irmão. E eu olhei e eu disse, agora eu estou vivendo, porque eu senti a presença de Deus, aquela família gloriosa da igreja. As pessoas me abraçaram, eu me lembro, irmãos. E eu disse, eu agora estou vivendo, porque eu tinha algo aqui dentro do coração. E deixa eu dizer mais a você, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus está no coração da pessoa, você pode estar sozinho, você pode estar sem ninguém, todo mundo te abandonou, mas você tem tudo, porque Deus está com você. O Espírito Santo continua falando, e os irmãos viram que eu falei nessa noite, que quando nós somos fracos, o Espírito Santo nos dá força. Sabe por quê, meu irmão? Quando você chora, o Senhor chora com você. Os irmãos entendem? A tua dor ele sente, ele sabe, meu irmão. Jesus sabe o que você passa, porque ele passou aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, que é Deus também, ele age em você, te dando forças, te colocando de pé. Talvez você agora esteja pensando, mas o que é que eu tenho que fazer? Meu irmão, é só entregar a sua vida a Jesus. Precisa mais nada. Tem pessoas que dizem assim, eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, aí depois eu vou. Não, o Senhor quer você do jeito que você está. O Senhor não faz acepção de pessoas. Quando eu vim para Jesus, meus queridos, eu estava todo detonado, meu irmão. Eu tinha consumido drogas, eu estava com o cabelo maluco, a camisa de caveira, de banda de rock. Eu entrei praticamente forçado na igreja ali. Era um encontro de irmãs, a irmã sem querer me deixar entrar. Eu digo, vou entrar porque eu vou receber a Jesus. E recebi a Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Quando o Espírito Santo de Deus age, a gente diz, eu preciso dele. E eu digo uma coisa, meu irmão, como eu falei aqui,
Quando eu senti essa presença do Espírito, eu disse, eu não quero mais nada. Agora eu estou vivendo. Amém, irmãos? Agora eu estou vivendo. Eu achava que com a banda que eu tinha, né, eu ia ser um astro do rock, meu irmão. Ledo engano, ninguém tocava porcaria nenhuma, né? Banda ruim, meu irmão. Mas eu me lembro que quando a primeira vez, meus queridos, que eu sentei numa bateria branca que eu comprei, depois de crente, eu sentei e eu disse, Senhor, eu estou feliz por essa bateria, mas eu não preciso dela, porque eu tenho a Tu na minha vida. Estou feliz por ela, mas eu tenho a Ti na minha vida. Até porque a bateria era horrível, era feia, branca, tinha 2 negócios assim de não fume, né? Só Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Essa unção de Deus na nossa vida é o Espírito. Eu não preciso ter algo físico para dizer que eu sou ungido. Eu não preciso de algo físico em cima de um bem meu para dizer que aquele bem é do Senhor, que aquele bem está protegido. Não, meu irmão, porque quem me protege é o Senhor. Quem me escolheu foi o Senhor. Quem protege a tua vida é o Senhor. Quem age em você é o Senhor. Esse óleo, essa coisa é só um símbolo que nem necessita mais, porque uma vez vindo o Espírito, você não precisa desse símbolo. Mas eu digo uma coisa para você, meu amado e minha amada, eu preciso do Espírito Santo. Nos desertos dessa vida, meus queridos, que a gente passa, o sol causticante, a boca, né, fica, eu estou falando isso espiritualmente, a nossa boca, né, a língua se pega ao céu da boca de tanta sede espiritual. Aí quando o Espírito Santo de Deus vem, meu querido e minha querida, é como se você estivesse com uma tremenda sede e pegasse um copo d'água não gelado. Não é porque a gente toma aquela água gelada quando está com sede, chega a dar uma dor aqui, né, irmão? Mas um copo d'água fria a gente toma, meu querido, minha querida, é como aquele alívio que vai destruindo aquela coisa ruim dentro de nós. Não é assim, meu irmão? Assim é a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então que eu e você restaure essa comunhão com Deus, que eu e você, a gente queira ouvir a voz de Deus, que a gente queira ter Deus na nossa vida. Basta entregar a nossa vida a Jesus, deixar de viver para os prazeres da carne, deixar de viver para este mundo. Eu e você, a gente não precisa ser um alienígena, viver numa caverna, deixar de ter amigos. Não, meu irmão, a gente vai viver nesse mundo, a gente vai trabalhar, a gente vai ter amigos, mas algo vai estar diferente. O Espírito Santo de Deus na minha vida vai fazer a diferença. É por isso que o tema dessa mensagem nessa noite é a unção que faz a diferença. Amém, queridos? Porque talvez você receba a unção de óleo na cabeça, assim, tchá, né? E não mude muita coisa. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, vai mudar tudo. O Espírito Santo de Deus na nossa vida muda tudo. Então que eu e você possamos ter essa unção sobre nós, porque nós somos ungidos pelo Espírito Santo, porque Ele habita em nós, Ele quer habitar em nós. Essa unção, meus queridos, Ele cura as nossas feridas. Amém, amados? Essa unção cura as nossas feridas. Essa unção, ela nos dá um propósito para viver. Amém? E o propósito vai além de coisas naturais. Porque o propósito das pessoas é ter um bom trabalho, né? Conseguir comprar coisas, conseguir pagar as contas, né? Assim, meu irmão. O propósito das pessoas é esse, um divertimentozinho aqui e ali. Meu irmão, mas isso tudo vai acabar. Os irmãos entendem, meus queridos? Quanto tempo de vida você vai ter? Eu tenho 50. Eu não sei se vou ter 10. Eu quero ter mais 50, né, irmão? Mas eu posso ter mais 30 anos pra frente, eu não sei. A festa vai acabar, né? Tem uma música da banda Fruto Sagrado que diz... não sei quanto tempo ainda tenho, não sei até o final, né? Quanto tempo até o final da festa, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, com o Espírito Santo de Deus na minha vida, o meu caminho está certo para o céu. Não porque eu mereça, não porque eu fiz nada para merecer isso, mas porque o Espírito Santo, Ele me conduz a isso. Então nessa noite, que eu e você possa entregar a nossa vida de fato a Jesus, para sermos ungidos por Ele nessa noite. E talvez você diga, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Mas estreite esse relacionamento, busque, não se embriague com o vinho deste mundo, mas busque o Espírito Santo, estreite esse relacionamento e você vai viver na esfera dos milagres. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.